Está no ar, Trepidantes da Jogada, edição das 18. As informações do futebol, aqui na Rádio RPA. Muito bem, já estamos chegando com o nosso Trepidantes da Jogada, edição das 6 da tarde, aqui na programação da Rádio RPA. Hoje destaque aí para a Libertadores, Sul-Americana, Flamengo empatou, enfim, tudo isso para você aqui. E temos a matéria da segunda divisão que está chegando por aí. A Santa Ritense e um time de Jacutinga, além do VEC, são times sul-mineiros que disputam a segunda divisão. Vamos lá? Vamos começar o nosso Trepidantes da Jogada, que tem a participação hoje, claro, dele, Sérgio Américo, trepidante direto do Rio de Janeiro, para contar tudo sobre o campeonato, sobre os times do Rio de Janeiro, Campeonato Carioca e os times do Rio de Janeiro, que cada vez mais vai diminuindo, a grande verdade é essa. Começar, porque time grande do Rio de Janeiro hoje, a gente pode dizer que é Flamengo e Fluminense, o resto tem história, né? Vasco e Botafogo tem história para contar, não quer dizer que é um time grande, devendo, né? Porque dever não transforma nenhum time grande. Agora, apesar que todo clube deve, né? Imagina o Corinthians, que deve mais de 1 bilhão também. Muito bem, vamos lá agora pra você, começando os nossos Trepidantes da Jogada. E a gente começa falando de Libertadores. Temos um jogo histórico aí do River Plate, que jogou sem reserva e ainda com o famoso linha goleiro, né? Porque não é o goleiro linha, né? Goleiro linha é aquele goleiro que joga lá na frente, lá com nenhum líbero. Agora, foi ao contrário, o jogador que jogou no lugar do goleiro, um surto de Covid danado e o River venceu. Libertadores. Jogos de ontem pela Libertadores, Sport Cristal 2, Rentistas 0, o Vélez Sarsfield ganhou do União La Calera, o River ganhou 2-1 do Santa Fé, o mesmo placar do Vélez em cima do União La Calera, 2-1. O Flamengo encarou aí o empate com o RDU, né? Se classificou. Jogo também desta quarta-feira lá no Maracanã. Flamengo que agora fica na liderança do Grupo G com 11 pontos. 2 a mais que o vice, que é o Vélez Sarsfield. E a LDU ficou com a terceira posição com 5 pontos. Já a gente fala mais de Flamengo. Continuando aqui os resultados da Libertadores. Cerro Porteño perdeu em casa para o Atlético Mineiro. O Deportivo Táchira meteu 7 em cima do Always Ready. Apesar que o Always fez também 2 gols, 7-2, é um placar diferente, né? E não é convencional um placar. O América de Cali meteu 3-1 no Deportivo Lagoaíra. E a história do River Plate, né? Daniela Esperon, agência Rádio Web, traz as informações da Libertadores pra gente. O River Plate fez história na Copa Libertadores da América na noite desta quarta-feira. Por conta de um surto de Covid no elenco, o River jogou com o meia Enzo Pérez no gol e sem opções no banco de reservas. Os argentinos venceram o Santa Fé por 2-1. Fato que surpreendeu a todos os fãs de futebol no mundo. Marcelo Gallardo falou com orgulho do time que provou em campo um espírito coletivo enorme. Eu creio que não se ha vivido nunca uma situação parecida à de hoje. Nunca se viu uma situação como essa. Com certeza as condições que jogamos não são normais. Foi difícil, mas como todos marcaram e se empenharam, como eles jogaram por eles e por todos que torcem por River. Uma grande equipe jogou em uma situação tão adversa. Tenho certeza que os que não puderam estar aqui estão alegres e orgulhosos por tudo que aconteceu. Foi uma noite histórica, uma noite mágica. Sacarle uma sonrisa, não, nesta noite mágica, não Essa vitória do River deixa o time em primeiro do Grupo D e coloca o Fluminense em segundo. Na próxima semana as equipes se enfrentam. O Flamengo empatou com a LDU em 2-2 no Maracanã e é o primeiro colocado do Grupo G com 11 pontos, garantindo assim a classificação. O rubro-negro jogou com 1 a menos a maior parte do jogo, já que o Ilharão foi expulso aos 15 minutos do primeiro tempo. Rogério Ceni falou do quanto influenciou no resultado essa expulsão.
A expulsão é que mudou o jogo. O jogo se desenhava para uma vitória relativamente tranquila. Nós já tínhamos criado oportunidades para sair na frente no placar antes da expulsão. E mesmo no 11 contra 10, nós ainda tivemos superioridade em posse de bola, mais finalizações, enfim, todos os quesitos nós conseguimos dominar a partida. O Atlético Mineiro foi o único brasileiro a vencer até agora na quinta rodada. Foi por 1-0 sobre o Cerro Porteño e é líder do Grupo H com 13 pontos. O Inter é o último brasileiro a entrar em campo e joga contra o Olímpia. O grupo do Colorado é o mais embolado e é preciso calma e foco para evitar um tropeço. O meia Edenilson acredita que o time precisa se comunicar mais em campo. Então, é justamente esse tipo de cobrança que a gente teve, né? De ter mais comunicação. Tem esse fator que não tem torcida no estádio, então a gente pode se comunicar mais, pode se cobrar mais, pode se incentivar mais, e acho que às vezes é isso que nos falta, concentração no final das partidas. O retrospecto do Internacional jogando fora de casa é ruim. Foram 2 jogos e 2 derrotas. Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense venceu o Melgar, né? E caminha aí a sua classificação. Daniel Esperon. O Atlético Paranaense deu um importante passo para a classificação na Copa Sul-Americana. Em um confronto direto, o Furacão venceu o Melgar por 1-0. Em meio a provocações entre os times fora das 4 linhas, Renato Kaiser, autor do gol do Atlético, falou sobre o troco dentro de campo. Faltaram respeito com a gente, depois que a gente perdeu ali, eles colocaram caixa de som na frente do nosso vestiário lá, gritaram, então aí eu dei um troco carinho pra eles. Já o Atlético Goianiense ficou no 0-0 com o Libertad e agora não depende apenas de si para classificar. Vai precisar vencer o New Old Boys e torcer por um tropeço do Libertad frente ao Palestino. Nesta quinta-feira, 3 brasileiros entram em campo pela Copa Sul-Americana. O Ceará joga pela liderança do Grupo C e vai enfrentar o Bolívar no Castelão às 7h15 da noite. Em caso de vitória, o Vozão volta à ponta e para classificar, depende apenas dos seus resultados. Para Guto Ferreira, o segredo do sucesso é todo mundo se sentir importante. O jogador se sentir importante, os funcionários do staff, os funcionários do clube, todos eles sabem, cada um, qual é a sua função aqui dentro, e todo mundo gosta de trabalhar e ajudar quando eles entendem o nível de importância de cada um. E você fazendo o seu trabalho certo e reconhecido, todo mundo busca isso. Então essa motivação, ela vem desse princípio de fazer todo mundo se sentir importante dentro da estrutura. O Grêmio precisa de um empate para garantir a classificação para a próxima fase. O tricolor encara o Aragua, que perdeu todas as partidas até agora. Às 9h30 da noite na Venezuela. E Thiago Nunes vem utilizando as pratas da casa. O volante Darlan ressalta a importância dessa valorização. Tem muitos atletas da base aqui representando o clube do Grêmio, então isso mostra que o trabalho está sendo muito bem feito lá na base, para quando o principal precisa aqui todos estão prontos. Então isso para mim que vim da base, para outros que estão chegando agora, isso representa, né, que quando a gente trabalha, quando a gente tem seriedade, é importante para chegar nesses momentos e estar pronto. O Corinthians, já eliminado, recebe o Juan Caio às 9h30 da noite na Neoquímica Arena. Com informações da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon. Tivemos aí então o Jorge Wilson perdendo em casa para o Arsenal de Sarandi. O Emelec 2-0 no Tolima. O Atlético Goianiense empatou em casa com o Libertad. O Rosário Central meteu 5 no Huachipato. O Aucas meteu 3-0 no Metropolitanos. O Atlético Paranaense 1-0 no Melgar. E esses foram os jogos da Copa Sul-Americana. Para hoje, daqui a pouquinho, às 7 da noite, tem Argentino Júnior na Libertadores, enfrentando o Atlético Nacional. Na Libertadores também o Olímpia de Assunção do Paraguai recebe o Internacional. Jogo das 9 da noite. E o Boca recebe o Barcelona de Guayaquil. São os 3 jogos para hoje da Libertadores. Pela Sul-Americana, nós teremos agora, daqui a pouquinho, às 7h15, 3 jogos às 7h15. Newell's Bourne contra o Palestino. O São Lourenço recebe o 12 de outubro, né? O Ceará recebe o Bolívar. O Corinthians
Corinthians não tem direito a nada, já tá desclassificado, recebe o Sport Juan Caio, né? Vai jogar só pra cumprir tabela. O Lanús recebe Laquedad, o Guabirá recebe o Torque e o Aragua recebe o Grêmio. Os jogos aí de 7h15 e também 9h30 da noite. Corinthians joga às 9h30, Lanús às 9h30, 9h30 também para Guabirá e 9h30 para o Aragua, ou Araguá, recebendo o Grêmio. Hoje teremos Copa do Brasil, hein? 7 da noite também, América Mineiro recebendo o Criciúma. América Mineiro que faz a final com o Atlético próximo sábado, com transmissão da equipe esportiva Show de Bola, aqui pela rádio RPA. Destaque agora, eu chamo ele. Vamos chamar ele, nosso trepidante da jogada direto do Rio de Janeiro, para falar dos times do Rio, né? Dos clubes do Rio de Janeiro. Eu chamo ele. Futebol Carioca no ar. Oferecimento Cacife Tintas. Pensou Tintas, Cacife Tintas. Vem aí na RPA, o super craque da informação. Sérgio Américo, boa noite. Boa noite, meu amigo Choque Show. Boa noite a toda a galera ligada na RPA Web, neste programa Trepidantes da Jogada, edição das 6 da tarde. Aqui Rio de Janeiro, tempo bom, temperatura de 25 graus. Em nome de Cacife Tintas, Pensou Tintas, Cacife Tintas, mais de 50 anos no mercado e atendendo boa parte do sul de Minas Gerais. Vamos às notícias dos 4 grandes clubes cariocas, começando pelo Flamengo, que ontem à noite no Maracanã empatou com a LDU do Equador pelo placar de 2-2 e com esse resultado conquistou classificação para as oitavas de final da Taça Libertadores da América, com uma rodada de antecedência. Flamengo! Apesar da classificação, o time teve uma atuação ruim e algumas decisões do técnico Rogério Ceni foram muito questionadas por torcedores e imprensa. Ceni poupou 5 titulares para o jogo com a LDU: Isla, Arrascaeta, Bruno Henrique, Diego e Felipe Luiz. Diego Alves em recuperação de lesão e Rodrigo Caio sequer foram relacionados para a partida. Ceni escalou o Flamengo com 3 zagueiros: Gustavo Henrique, Léo Pereira e Bruno Viana. Willian Arão no meio-campo, Pedro e Gabigol no ataque. Só que logo aos 15 minutos, Willian Arão foi expulso. Ele levantou demais a perna em uma bola dividida e acabou acertando com um chute o rosto do adversário. O Flamengo ficou, portanto, com 10 jogadores até o término da partida. O time abriu o placar no primeiro tempo com o atacante Pedro. Em 2 falhas do sistema defensivo, a LDU virou o jogo. Ainda na primeira etapa, depois de cruzamento para a área, lançamento, a bola descaiu na grande área rubro-negra. Guerra cabeceou, se antecipando a Gerson e Gustavo Henrique, empatando o jogo. No segundo tempo, o zagueiro Bruno Viana ficou de costas para o atacante Johan Julio, que matou no peito e chutou para desempatar. 2-1 LDU. Somente aos 42 do segundo tempo, de cabeça, o zagueiro Gustavo Henrique fez o gol salvador, que confirmou a classificação rubro-negra para as oitavas de final da Libertadores. Placar final, Flamengo 2, LDU também 2. Na entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni teve que dar muitas explicações sobre a decisão de poupar 5 titulares. Bruno Henrique, que começou no banco, entrou no intervalo, e Arrascaeta durante o segundo tempo. O técnico do Flamengo disse que ficou com medo de perder jogadores por lesão. Palavras do treinador: eu tenho um grupo muito bom de jogadores. Muitos não sabem, mas nossa viagem para o Chile foi muito desgastante. Foram quase 11 horas entre espera em embarque e viagem. Não posso perder jogadores. Colocamos o melhor time diante da LDU. Gabriel e Pedro juntos todos pedem. Fizemos o melhor que podíamos. O que não podemos é contar com o imponderável. Uma expulsão aos 15 minutos
e por isso é de se valorizar o empenho e a atitude. Concluiu o treinador. Vale lembrar que Gabigol foi substituído no intervalo por Bruno Henrique e ficou visivelmente aborrecido com essa situação. Irritado, Gabigol permaneceu no vestiário durante boa parte do segundo tempo. E ontem à noite, após o empate com a LDU, os muros do CT Jorge Elal, o Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, foram pichados com frases criticando Rogério Ceni e a defesa rubro-negra. Flamengo! Na Libertadores da América, o Flamengo volta a jogar quinta-feira que vem no Maracanã, diante do Vélez Sarsfield, que ontem em Buenos Aires derrotou o União La Calera do Chile por 2-1. O Flamengo lidera o grupo G com 11 pontos. O Vélez, também classificado para as oitavas de final da Libertadores, está em segundo com 9, eliminados LDU 5 pontos e União La Calera, que tem 2. O Flamengo precisa somente de um empate para terminar a fase de grupos como primeiro colocado do grupo G. Nesse confronto com o Vélez, quinta-feira que vem no Maracanã. Sábado, o time enfrenta o Fluminense, o segundo jogo decisivo do Campeonato Carioca, e caso aconteça novo empate, haverá disputa de pênaltis para definir o campeão carioca de 2021. Você está ligado aqui na RPA Web. É o programa Trepidantes da Jogada, edição das 6 da tarde. Em nome de Cacife Tintas. Pensou Tintas? Cacife Tintas. 3 lojas à disposição em Pouso Alegre. Avenida Vicente Simões, 674, Jardim Guanabara. Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, Jardim Olímpico. E Rua Afonso Pena, 170, Centro. Vamos agora falar do tricolor das Laranjeiras. O tricolor mais famoso do Brasil é o Fluminense. Que tropeçou na Libertadores da América ao ser derrotado terça-feira pelo Júnior Barranquilla no Maracanã pelo placar de 2-1. E com esse resultado perdeu a liderança do grupo D na fase de grupos, porque ontem à noite em Buenos Aires, em um jogo histórico, o River Plate enfrentou o Santa Fé da Colômbia com somente 11 jogadores à disposição, sem reservas e um jogador de linha no gol. Mesmo assim, venceu heroicamente pelo placar de 2-1 a equipe colombiana. 20 atletas do River Plate testaram positivo para a Covid-19 e não puderam ficar à disposição do técnico Marcelo Gajá. Com isso, no grupo D da Libertadores, o River Plate é o líder com 9 pontos, o Fluminense é o segundo colocado com 8, Júnior Barranquilla tem 6 pontos e o já eliminado Santa Fé tem apenas 2 pontos. Na próxima terça-feira, o Fluminense enfrenta o River Plate em Buenos Aires, na última rodada da fase de grupos. E se vencer, se classifica para as oitavas de final da Libertadores como primeiro do grupo com 11 pontos ganhos. Caso empate, poderá se classificar como segundo colocado do grupo, mas nesse caso, terá que torcer para que o Júnior Barranquilla perca ou empate o jogo com o Santa Fé, também na terça-feira. Caso contrário, a segunda vaga para as oitavas de final poderá depender de critérios de desempate. Se o Fluminense perder o jogo diante do River Plate, vai permanecer com 8 pontos, mas ainda assim pode se classificar como segundo colocado do grupo, desde que o Júnior de Barranquilla seja derrotado ou empate com o Santa Fé. Cabe registrar ainda que para o confronto com o Fluminense terça-feira que vem em Buenos Aires, o River Plate terá de volta 15 jogadores que foram infectados pela Covid-19. A verdade é que a derrota de terça-feira diante do Júnior Barranquilla ligou o sinal de alerta no Fluminense. Internamente, a comissão técnica tricolor avalia que a queda de rendimento da equipe nos últimos jogos preocupa muito. Na vitória pelo placar de 2-1 diante do Santa Fé, o Fluminense foi dominado pelo adversário e achou um gol no contra-ataque. Na final do Campeonato Carioca, empate 1-1 com o Flamengo, o tricolor foi dominado principalmente no primeiro tempo, até buscar a igualdade no marcador somente na segunda etapa. Na derrota diante do Júnior de Barranquilla, a forte marcação do adversário
deixou o Fluminense sem fôlego e vários jogadores demonstraram cansaço, entre eles Iago e Martinelli. O desgaste físico de grande parte do elenco é motivo de muita preocupação. E a maratona de jogos vai prosseguir. Sábado, Maracanã, o segundo jogo do Campeonato Carioca, o segundo jogo decisivo do Campeonato Carioca com o Flamengo. E na terça-feira, o importante jogo com o River Plate em Buenos Aires, que define se o Fluminense avança para as oitavas de final da Libertadores da América. Os jogadores mantêm um discurso otimista. Para eles, apesar da grande dificuldade que o tricolor vai encontrar no confronto com o River, a classificação é possível. Para o atacante uruguaio Abel Hernández, o time depende apenas de si próprio para continuar vivo na Libertadores, mas precisa ser mais contundente nas finalizações. O experiente meio-campo Nenê entende que a derrota para o Júnior Barranquilla tem que servir como lição. De acordo com o Nenê, o time tem que aprender que a Libertadores é uma competição diferente e é necessário ficar ligado o tempo todo, não pode bobear um minuto. Palavras do experiente meio-campo tricolor, Nenê. Você está ligado aqui na RPA Web. Programa Trepidantes da Jogada, edição das 6 da tarde. Em nome de Cacife Tintas. Tintas imobiliárias, automotivas e industriais, além de acessórios e itens decorativos em geral. Pensou tintas? É claro, Cacife Tintas. Vamos agora falar do glorioso, o alvinegro da Estrela Solitária. É o Botafogo do meu amigo Antônio da Cacife, ligado na RPA Web, ao lado do sobrinho Rogério, também botafoguense. Botafogo do Choque Show, líder de audiência em todos os horários na RPA Web. Há praticamente uma semana da estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, prevista para sexta-feira, 28 de maio, em Goiânia, diante do Vila Nova, a diretoria alvinegra mudou o discurso e está avaliando dia a dia o trabalho do técnico Marcelo Chamusca, que está no cargo desde o início do ano e até agora, depois de testar cerca de 30 jogadores, ainda não conseguiu definir o time titular e dar um padrão tático à equipe. Além das atuações ruins, Chamusca, no comando do Botafogo, foi eliminado da Copa do Brasil na primeira fase pelo ABC de Natal, time que vai disputar a Série D do Brasileiro, eliminado das semifinais da Taça Guanabara, e no primeiro jogo decisivo da Taça Rio, o Botafogo foi derrotado pelo placar de 1-0 pelo Vasco. E neste domingo em São Januário, só a vitória interessa ao Botafogo para levantar a Taça Rio. Segundo apurei, Chamusca já não goza do mesmo prestígio em comparação ao que acontecia quando assumiu o Botafogo. Até a semana passada, o discurso dos dirigentes dava conta que o treinador seria mantido no cargo, apesar dos fracassos neste início de temporada. Só que a situação mudou e Marcelo Chamusca vai sim depender de bons resultados no início da disputa do Campeonato Brasileiro da Série B para continuar no cargo. Mesmo assim, a atual diretoria de futebol do Botafogo trata do assunto com muita cautela. Sabe que houve muita dificuldade para encontrar um técnico que pudesse se encaixar no orçamento do clube e que também estivesse disposto a topar o desafio de comandar a equipe. Com o Campeonato Brasileiro da Série B em andamento, caso seja decidido demitir Chamusca, a dificuldade para contratar um novo treinador poderá ser maior ainda. Só que no momento há muita pressão da torcida e também internamente. E por isso, se os resultados na Série B do Brasileiro não acontecerem nas partidas iniciais, a situação do treinador poderá ficar insustentável. Na esperança que não seja preciso demitir Chamusca, a diretoria do Botafogo ainda tenta reforçar a equipe para a disputa da Série B do Brasileiro. O clube negocia a contratação do lateral direito Daniel Borges, do Mirassol de São Paulo, por empréstimo até o final do ano. Esse jogador de 28 anos tem 14 jogos e um gol marcado na atual temporada. Ele trabalhou com o técnico Marcelo Chamusca no CRB de Alagoas em 2019. Caso essa contratação seja confirmada pela diretoria, será o 13º jogador contratado em 2021.
Daniel Borges, além do Mirassol e CRB, também passou por América Mineiro, Oeste, Atlético Goianiense, Botafogo de São Paulo, Atlético Paranaense, Ponte Preta e Vitória da Bahia. O contrato com o Mirassol vai até junho de 2022. Para que o torcedor alvinegro tenha uma ideia, até este momento, a lista de jogadores contratados para a atual temporada: goleiro Douglas Borges, zagueiros Gilvan e Joel Carli, laterais Jonathan e Rafael Carioca, meias Matheus Friso e Pedro Castro, além de Ricardinho, Marco Antônio e Felipe Ferreira. Atacantes Ronald e também Marcinho. Apesar de todas essas contratações, a expectativa em relação ao desempenho do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro continua sendo uma grande incógnita. Você ligado, RPA Web, programa Trepidantes na Jogada, edição das 6 da tarde. Oferecimento Cacife Tintas, pensou tintas, Cacife Tintas. Agora é o gigante da colina, o Vascão campeão da Gama. Vasco! E no Vasco, depois de 2 meses de negociação, o clube anunciou a venda do jovem atacante Thales Magno, de 18 anos, ao New York City Futebol Clube dos Estados Unidos. Embora os valores não tenham sido divulgados pelas partes, a informação dá conta que o clube americano pagou cerca de 42 milhões de reais por 90% dos direitos desse jogador. 75% pertenciam ao Vasco e 15% ao próprio Thales Magno. A negociação final, incluindo bônus e aditivos, pode chegar a 12 milhões de dólares, cerca de 63 milhões de reais. Isso se Thales conseguir cumprir as metas pré-estabelecidas em contrato. Thales Magno estreou no time profissional do Vasco no dia 2 de junho de 2019, quando tinha 16 anos, na derrota para o Botafogo por 1-0. Nesse mesmo ano, depois da Copa América, disputada aqui no Brasil, o jovem atacante despontou como um dos principais jogadores do time. Foi considerado, inclusive, uma das revelações do Brasileirão. No fim de 2019, Thales renovou o contrato com o Vasco até dezembro de 2022. Só que, a partir de 2020, caiu de produção e sofreu por causa de lesões. Em fevereiro do ano passado, fraturou o 5º metatarso do pé esquerdo e foi submetido à cirurgia. Também em 2020, contraiu o Covid-19 2 vezes. Na atual temporada, disputou somente 4 partidas e seu último gol com a camisa do Vasco foi na vitória diante do Botafogo pelo placar de 3-0 no dia 10 de janeiro. Ao todo foram 69 jogos pelo Vasco e 5 gols. Além de Thales Magno, outros jogadores estão deixando o Vasco. O lateral esquerdo Henrique teve a rescisão de contrato anunciada e está acertando com o Lyon da França. O meia Carlinhos, que chegou a trabalhar com Marcelo Cabo, definiu o distrato com o clube terça-feira. O Vasco tem pendências financeiras com esse atleta e vai acertá-las de forma parcelada. O volante Marcos Júnior, que estava afastado do elenco principal e treinando à parte, tinha contrato com o clube até dezembro e também definiu a rescisão. Ele chegou ao Vasco em 2019, disputou 69 partidas e fez 4 gols. Outro que deverá deixar o Vasco nos próximos dias é Lucas Santos, de 22 anos. Revelado nas divisões de base do clube, está fora dos planos do técnico Marcelo Cabo para a atual temporada e deve ser emprestado ao Brasil de Pelotas. Em relação à decisão da Taça Rio, clássico com o Botafogo domingo em São Januário, às 15h05, e o Vasco, que venceu a primeira partida por 1-0 no Engenhão, precisa apenas do empate para levantar a Taça Rio. Em relação a esse jogo decisivo, o zagueiro de área Hernando, de 33 anos, que não atua faz um mês, devido a intenso trabalho de recuperação física, ele disse em entrevista coletiva que está à disposição do técnico Marcelo Cabo para voltar à equipe na decisão da Taça Rio. Hernando garante que o trabalho de recuperação e fortalecimento muscular foi muito importante e que Marcelo Cabo pode contar com ele para domingo, embora a prioridade seja a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, sábado, 29 de maio, às 11 horas da manhã em São Januário, diante do Operário de Ponta Grossa, Paraná. Essas então, as principais notícias
dos 4 grandes clubes cariocas, sempre um oferecimento de Cacife Tintas. Pensou Tintas, Cacife Tintas. Falamos para o programa Trepidantes da Jogada, edição das 6 da tarde. Meu amigo Choque, mata essa bola no peito e faz um golaço de audiência na RPA Web. Forte abraço e até a semana que vem. RPA Web Rádio. Tá aí o Sérgio Américo trazendo as informações dos clubes do Rio de Janeiro pra você. Ele volta na próxima quarta-feira aqui no Trepidantes da Jogada, edição das 6 da tarde. Trepidantes da Jogada, edição das 18. Campeonato Mineiro, segunda divisão. Web Rádio. Segunda divisão amanhã parece que encerra os registros para a participação dos clubes para a segunda divisão do Mineiro, né? Que deve começar em agosto. Repórter Silvano Viana. Grande abraço, amigos da RPA Web Rádio, a Rádio Tricampeã. Amanhã encerram-se as pretensões e envios de documentação para a Federação Mineira de Futebol, para as equipes que pretendem disputar o Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, que deverá começar no mês de agosto deste ano. Ainda na próxima terça-feira acontece o Conselho Arbitral, envolvendo as equipes interessadas. Neste conselho é o dia D. As equipes que forem participar têm que participar do conselho e, caso decidam participar, terão que participar, pois se desistirem, serão multados em R$200 mil e suspensos de qualquer competição da federação por 2 anos. A região deverá ter equipes novas na disputa da segundona este ano. O Esportivo de Passos, tradicional equipe da cidade de Passos, clube esportivo de futebol, que participou por muitos anos do Campeonato Mineiro, da primeira e segunda divisão de profissionais, deverá participar este ano da competição. Outra equipe novata deverá ser o VEC, o Varginha Esporte Clube, que já sinalizou a intenção de disputar a competição. Além de Santa Ritense, Atlético Clube de Três Corações, que já estão confirmadas, o Poços de Caldas Futebol Clube e provavelmente a Esportiva de Guaxupé e quem sabe até o Jacutinga Atlético Clube. Então teríamos aí várias equipes da região na disputa do Campeonato Mineiro da segundona deste ano de 2021. A novidade é que o teste Covid, o PCR, não será mais necessário, e sim o teste rápido, o que vai baratear e muito os custos das equipes no campeonato. Também não se sabe se terá ou não presença de público. Como a vacinação está a todo vapor, já com 60 milhões de doses, 90 milhões de doses já distribuídas, é provável que até setembro deveremos ter aí uma quantidade bastante relativa de vacinação e quem sabe aí alguma coisa nesse sentido, com presença de público, possa ser adotada ainda neste certame. Falando ainda do Campeonato Mineiro do Módulo 2, ele se inicia no próximo dia 3 de julho e na nossa região nenhuma equipe vai participar. Portanto, são essas as informações. O Pouso Alegre Futebol Clube joga no próximo final de semana no Manduzão pelo Sub-20, enfrenta a equipe do América de Belo Horizonte. Depois da vitória muito boa na cidade de Ouro Branco contra o Betis pelo placar de 1-0, o Pousão vai atrás da segunda vitória, recebendo o América em Pouso Alegre. São essas as informações a todos os amigos da RPA Web Rádio, a Rádio Tricampeã. Repórter Silvano Viana. O futebol é a vez aqui na Rádio RPA.
Trepidantes da Jogada. E pra encerrar o nosso Trepidantes da Jogada, fique ligado que sabadão tem emoção da final do Mineiro, Atlético e América. Lá no Mineirão, agora é no Mineirão, né? Eu falei, foi na Independência, eu falei o último jogo, no primeiro jogo, que o jogo ia ser no Mineirão. Agora sim é no Mineirão, né? Nesse sábado, a partir das 4h15 da tarde, todas as emoções de Atlético e América, valendo o título do Campeonato Mineiro. Transmissão aqui pela rádio RPA em cadeia com o Sistema Clube de Rádio lá da cidade de Varginha, nossos amigos de Varginha. A RPA vai estar em cadeia com a narração de Milton Gama, reportagens e comentários de Felipe Pesce e Renan Ribeiro, plantão Thiago Rodrigues e a supervisão técnica de Laércio Rodrigues, né? E você vai acompanhar aqui pela rádio RPA. Fique ligado na programação da Rádio RPA. Este é o Trepidantes da Jogada, sempre às 6 da tarde, trazendo pra você tudo sobre futebol. E vem novidades por aí. Fique ligado na programação da Rádio RPA, pop, rock com informação, futebol, notícia, tudo isso pra você aqui na programação da Rádio RPA, a Rádio Pouso Alegre. Um grande abraço do Meninão Choque. A gente volta logo mais às 8 da noite com o programa Choque Show. Tchau, pessoal! Trepidantes da Jogada, edição das 18. De segunda a sexta, às 18 horas, a RPA coloca no ar os Trepidantes da Jogada e as informações do futebol. RPA Web Rádio.